Bíblia diz que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. Você tem alguém te esperando em casa, ele não dorme, ele não cochila, e ele espera a sua volta. Não esqueça, o que José está vivenciando, as atitudes de José, são comprometimento que ele tem com o seu sonho, com a intimidade que ele tem com Deus. Porque eu quero impulsionar você a acreditar no impossível, a acreditar no incrível, mas saber que para isso você vai ter que enfrentar adversidades. Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Podeis assentar por um momento. Para mim é um grande prazer poder estar aqui. O bispo foi muito generoso comigo, abrindo esse espaço para que eu pudesse gravar essa mensagem. E eu me sinto muito honrado em ter o privilégio de poder estar com vocês aqui. O bispo fez um anúncio dessa menina que vai estar pregando, e eu quero recomendar você vir na próxima quinta-feira. Ela vai falar de família, e eu deixei até de falar de família hoje, para ela falar de família na próxima semana, mas vale a pena você ouvir essa menina falar. Eu amo ouvi-la. Se eu tiver uma oportunidade, na próxima quinta também estarei aqui. E também pastor Dene é meu amigo particular, um homem de Deus, um homem sério. Eu jamais recomendaria alguém para estar aqui, se não fosse alguém de minha inteira confiança. Então eu quero fazer essa recomendação. São duas palavras abençoadas, extrovertidas, e com certeza vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua casa. Você vai sair daqui enriquecido pela palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, Gênesis, capítulo de número 37, versículo 5. O tema da mensagem é tornando sonhos em realidade. Gênesis 37, verso de número 5. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Nos diz assim: sonhou também José um sonho, e contou aos seus irmãos, e por isso o aborreciam ainda mais. Feche os seus olhos agora, e não a sua Bíblia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Queremos, Senhor, continuar ouvindo a Tua voz, já ouvimos através dos louvores, mas queremos Te ouvir neste momento através da Tua palavra. Fala conosco e usa-me, Senhor, como um canal de bênção nesta hora. Que o Teu Espírito tenha liberdade de agir e que vidas possam ser enriquecidas com a Tua palavra. Nos tira do conforto da mesmice e nos coloca no confronto das mudanças. Que possamos não ser apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Irmãos, vamos observar a história deste rapaz. O que eu quero falar com vocês hoje, sobre tornar os sonhos uma realidade. Sonhar. É isso que eu quero impulsionar você nessa noite. A você ser pessoas cheias de sonhos. Eu sou um sonhador. Eu não conto meu sonho para qualquer pessoa. Até porque meus sonhos, na maioria das vezes, são absurdos. Eu sonho em andar em carro que hoje eu não teria condições nem de comprar a roda. Mas eu sonho. Esse dia eu me vi dentro de um carro desse, só que foi do lado de fora, pelo vidro. Foi um momento magnífico, foi questão de segundo, mas valeu a pena. Talvez você sonhe em chegar em algum lugar na sua vida profissional que hoje pareça impossível. Mas eu quero incentivar você a sonhar, até porque sonhar
é uma particularidade do ser humano. Nenhum ser, além do ser humano, sonha. Pelo menos nenhum, nunca me contou. Eu já tive uma cachorra de estimação, mas ela nunca falou para mim seus sonhos. Nunca. Isso é uma particularidade nossa, do ser humano. Então sonhar, seja um sonhador. Mas nós vamos ver que para tornar os nossos sonhos realidade, as coisas são mais duras do que aparentam ser. Não basta eu ser apenas um sonhador. Eu preciso ter condições de tornar os meus sonhos realidades, ou então eu vou ser um eterno frustrado. Então eu quero que você sonhe com o impossível. Sonhe, meu filho. Até porque sonhar é de graça. Realizar o sonho é que precisa se pagar um preço. Mas então, hoje eu vejo pessoas, trabalhei um tempo com jovens, hoje eu trabalho com família, e vejo pessoas frustradas, porque não conseguiram alcançar seus sonhos. Então nunca deixe de sonhar. Nós vamos ver a trajetória deste rapaz, a trajetória do José. Um nome simples, mas de um homem ou de um rapaz que fez diferença. O texto que nós lemos começa narrando a história de José. 17 anos tinha esse rapaz, um garoto, quando sonhou. José teve um sonho, e o sonho de José trazia uma indicação muito profunda. Ele sonhou no seu sonho que ele seria maior do que todos os seus irmãos. Ele chegaria onde nenhum dos seus irmãos conseguiu chegar. Ele sonhou que os seus irmãos se curvariam diante dele. Ele sonhou um sonho grande, alto. Ele almejou grandes coisas. E aprenda uma coisa muito importante: se você tem grandes sonhos, eles exigirão de você grandes responsabilidades. Se você sonha algo pequenininho, aí qualquer coisa resolve. É ou não é? Davi se tornou um herói porque matou um anão? Não, matar um anão até você matava, eu. Ele se tornou um herói porque matou um gigante. Então os grandes sonhos, eles nos colocam diante de grandes obstáculos. E nós vamos precisar aprender a lidar com isso. Se você sonha alto, querido, se você almeja grandes coisas, se você sonha a libertação de alguém que está preso no lamaçal do pecado, isso vai exigir de você uma grande responsabilidade para ver o seu sonho se tornar realidade. Se você quer arrumar um emprego que ganhe um bom dinheiro, isso exigirá de você uma grande responsabilidade. Se você sonha com uma cura de algo grande, de uma enfermidade profunda, impossível às vezes para os padrões da medicina, você será exigido de você uma grande responsabilidade. E José sonhou algo muito grande. Ele sonhou que ele seria até mesmo maior que seu pai. O sonho de José está diante dele. Ele apenas sonhou. Deus deu a José o sonho, mas agora José vai ter que percorrer o caminho para chegar à realização do seu sonho. E esse caminho, é sobre ele que eu quero falar. Ele vai nos fazer passar por algumas adversidades. Quanto maior for seu sonho, maior são os seus adversários. E a primeira dificuldade do José, depois você acompanha, eu não vou ficar citando versículo por versículo, até porque a história dele é bem conhecida. Mas o José contou seus sonhos a seus irmãos. Aqui começa a grande dificuldade do José. Quando ele sonha, ele contou, ele disse para seus irmãos: eu sonhei que vocês se curvariam diante de mim. Era uma interpretação dos molhos, mas os irmãos entenderam assim. E José então, ao narrar o sonho para seus irmãos, ele vai adquirir o seu primeiro obstáculo. Sabe qual é? A inveja, irmãos. Aprenda uma coisa: quem não sonha não gosta de sonhador. Se você sonha, se você tem sonhos grandes, seja seletivo para quem você conta seus sonhos. Veja quem você permite entrar na sua intimidade, participar com você. Conte seus sonhos para quem não deve, e você vai ver o que você vai angariar com isso. Você precisa saber para quem você conta seus sonhos. E José contou para os irmãos o odiaram por aquele sonho. Lógico, eles não sonhavam.
Eles eram incapazes de sonhar, eles eram limitados. O que move um ser humano é seu sonho. Quando você parar de sonhar, você morreu, querido. E sonho é o seguinte: todas as vezes que você alcança, logo em seguida, você sonha de novo. Sonha de novo para você alcançar, glória a Deus. Isso aqui é um sonho, pregar numa igreja. Gente, há 17 anos eu era membro de uma igreja que tinha 12. No dia de culto, máximo, lotação máxima, sabe, com 50% de visitante, eu pregava para 18. É um número extremamente expressivo. 50% de visitante é uma... E eu olhava, gente, eu sonhava, eu pregava para aquelas 12 pessoas. Eu dava aula na escola dominical para 2. E eu sonhava um dia pregar, bispo. Eu sonhava. Olha, e eu sempre aprendi a lutar pelo meu sonho. Uma vez eu fui pregar, passei em frente a uma igreja, passei meu carro lá em Niterói, primeira igreja batista de Niterói, umas colunas romanas na frente, grandona. Eu parei, tem um sinal quase em frente. Parei, olhei para a igreja e falei: Jesus, que igreja grandona. Essa igreja é do Senhor, né? Deixa eu pregar aí, poxa. Ela não é sua, poxa, eu tenho que falar com o Senhor. E eu no sinal falando com Deus, sonhando. E um dia pregar naquela igreja. E se eu contasse isso para o pessoal, eu ia falar: você tem cega, rapaz. Você mora lá no Xerém, pode vir alguma coisa boa do Xerém? Poxa, se enxerga, não é verdade? Hein? E eu passei e falei com o Senhor, falei: Senhor, realiza esse sonho, puxa, deixa eu pregar aí. Gente, 2 semanas se passaram, eu recebi uma ligação. A irmã falou assim: o senhor é o presbítero Cláudio? Eu falei: sou eu, senhora. Queria fazer um convite do senhor para pregar. Eu falei: pode falar, querido. Queria convidar o senhor para pregar na primeira igreja batista de Niterói. Eu falei: espera que eu vou consultar minha agenda. Falei: vou arrebentar também. Gente, 40 dias depois eu estava pregando lá. Porque eu quero impulsionar você a acreditar no impossível, a acreditar no incrível. Mas saber que para isso você vai ter que enfrentar adversidades. E José vai começar a enfrentar a primeira adversidade. Sabe o que é? A inveja. Quando você está no meio de quem não sonha, você vai ter que lidar com esse terror, que é o desejo que as pessoas têm de não ver o seu sonho se tornar realidade. E cuidado, eles podem apenas não ter inveja, podem querer sabotar o teu sonho. É o que os irmãos do Zé vão querer fazer. Vocês vão ver aqui. O Zé sonhando que ele seria grande, E ele era o queridinho do papai. Ele era filho de Raquel. Raquel era a mulher que Jacó amava e amava. Gente, ele amava. Porque um cara para trabalhar 14 anos para casar com a mulher, tem que ser um amor, mas um amor que transcende o meu conhecimento. 14 anos? Eu ia falar com o Labão, tinha uma mulher mais baratinha aí não, filho? Uma promoção, na verdade, uma coisa assim, menos sacrificante. Mas ele amava aquela mulher, e José era o primogênito de Raquel. O texto diz que Jacó dava roupinha nova para José. José foi um adolescente que, se pudesse, teria MP9, PlayStation 4. José usaria tênis de 12 molas. José seria o garoto, o top de linha. As menininhas tudo de olho nele, ele com aquele bonitão. Esse era o Zé. E agora, querido, olhe bem, isso talvez tenha o impulsionado a sonhar. E ele sonhou que ele seria maior do que todos. E isso seria possível. Se Jacó quisesse, poderia colocar José acima de seus irmãos, como Davi fizera, ou vai fazer à frente, porque o texto vem posterior, né? Ele poderia fazer, porque Davi fez assim com Salomão, botou Salomão acima dos demais. Então Jacó poderia fazer isso com José. José poderia crescer, enriquecer e se tornar até maior que seu pai. Era possível o sonho de José se tornar realidade. Basta Jacó dar uma mãozinha. Então um esquema é montado para frustrar o sonho de José. Vamos pegar José e vamos
vendê-lo. Vamos tirar José de perto do seu pai. Vamos tirar José de perto do seu investimento. Vamos ver se ele é capaz de sonhar na dificuldade. Vamos ver o que é que ele vai fazer quando ele não tiver o papaizinho do seu lado. Os irmãos do Zé, então, vende o Zé. Coitado daquele garoto. Novinho, vendido como escravo. Primeiro jogaram ele num buraco e ficaram decidindo, mata ou não mata, mata ou não mata, mata. Imagina o trauma psicológico do Zé. Aí pega o Zé e vende o Zé com a caravana de ismaelitas. E vai o garoto sonhador, agora como escravo. Há um objetivo aqui, irmãos. Sabe qual é o objetivo? Azedar o coração do José. O objetivo é fazer, tira o sonho, coloca mágoa. Tira o sonho, coloca rancor. Tira o sonho, coloca decepção. Tira o sonho, coloca frustração. E assim, então, você destrói os sonhos do rapaz. Vamos tirar toda a esperança que ele tem de ser alguém e vamos colocar uma frustração. Quem ele é agora? Agora ele é um escravo. Agora ele não tem um papai, ele vai para o Egito. Vai ser vendido para um homem chamado Potifar, vai trabalhar na casa desse homem como escravo, gente. Escravo. Ele não tem liberdade. Nada. Era para o coração do Zé. Falasse, tá, amém? O que adianta sonhar? E eu, olha bem, meus irmãos, tudo fazia o que não devia. Eu era o único certinho. Olha onde eu vim parar, tá vendo? Tá vendo? Será que vale a pena? E ele está lá, poderia fazer assim, porque tem muita gente que fica com o coração assim, sonhadores que ficam magoados por causa dos problemas. Aprenda, meu filho. Da outra vez eu brinquei que isso aqui é para deixar registrado. Esse dia eu fui pregar numa igreja, você tem que aprender a lidar com as dificuldades. Tinha gente pendurada até na janela, uma igreja dessa de interior. O pessoal cantou, eu ia pregar. E canta. Eu não estava aguentando mais, falei, que igreja para cantar desse jeito, meu Deus. Isso está parecendo um viveiro, eu nunca vi uma igreja. Eu acho que até os visitantes cantou naquele culto, não é possível. Só um garoto cantou 4 vezes. Eu já estava ficando agoniado, que a menina vinha cantar, queria chamar o fulano para cantar comigo. Eu falei, Senhor, se esse garoto levantar de novo, eu vou arrumar uma confusão aqui nessa igreja. E aí cantou, e eu com o esboço desse tamanho assim, ó. Falei assim, a hora que ele acabar de cantar não interessa, eu vou pregar. 9h15, me passaram a palavra. Aí eu fui, olhei o relógio, falei assim, abri a Bíblia, abri o esboço, aquele montão de versículos para eu citar, para o povo acompanhar. Aí falei, a paz do Senhor, irmão, acabou a luz. Acabou a luz, você acredita que acabou a luz? Acabou a luz. Por que não acabou quando os caras estavam cantando? Eu não sei. Acabou justamente na minha vez de pregar. Aquele esboço que eu levei não funcionou. Meu sonho de pregar aquela mensagem foi por água abaixo. Dobrei, me enfiei dentro da Bíblia, abri na mensagem de segurança. Aquela mensagem que a gente sabe de cor, salteado, sabe aquela mensagem? Fica lá para um momento de emergência. Eu não é? Abri, acenderam umas velinhas assim, e eu preguei a primeira pregação romântica da minha vida, à luz de vela. Foi magnífico, preguei. Quando acabei de pregar, que eu falei amém, chegou a luz, cantaram 2 hinos ainda. Então eu preciso estar preparado para os momentos de adversidades. Os momentos de frustração, as coisas nem sempre sairão como nós planejamos, e o José está vivendo isso. Ele está percorrendo um caminho para levá-lo aos seus sonhos, e muitas vezes esse caminho vai ser doloroso, vai ser difícil. Às vezes, para você enfrentar um relacionamento perfeito, você vai ter que ultrapassar muitos percalços, muitas adversidades. Às vezes, para você galgar um posto privilegiado, você vai ter que passar por caminhos que você jamais gostaria de passar, mas é necessário. Fazer o quê? Não tem jeito. E o Zé está lá, não azedou o coração dele. É isso que eu acho bonito no Zé. Está lá, o plano falhou. O José está lá no Egito, na casa do Potifar, e o texto diz que o pai dele não estava com ele, a mãe dele não estava com ele, os irmãos não estavam, também não ia adiantar muito se tivesse.
É ou não é? A cultura não estava lá. Não estava. A adoração, né? O local de adoração não estava lá. Mas tinha alguém no Egito com José. Esse alguém era Deus. E aí é que vem o negócio. A Bíblia diz, se Deus é por nós, e o Zé está com Deus. Deus está com o Zé. E o Zé começa a prosperar no Egito. O Potifar começou a ver que o Zé era um garoto especial. E o Potifar começou a entregar tudo na mão do Zé. Zé, administra aí tudo você, Zé. Você vai tomar conta de tudo. E o Zé agora é um cara importante. Ele é funcionário de um funcionário do alto escalão egípcio. É um emprego bom, não é verdade? Funcionário do funcionário. Já chegou em algum lugar, está melhor. Um homem de confiança, um rapaz de confiança novo. E ele está ali, vivendo com Deus, mesmo sob questões adversas, ele está vivendo com Deus. O Zé está ali, Deus é com ele vai prosperando. Os cartões de crédito do Potifar, estava tudo na mão do Zé, tudo era ele que comandava. Aí vem a segunda prova. E essa é terrível, sabe quem é? A mulher do Potifar. A mulher do Potifar fica de olho no Zé. O Zé é um garoto novo, bem aparentado, bonito, inteligente, estrangeiro. A mulher do Potifar ficou de olho no Zé. E eu imagino que mulher não devia ser. Que ele devia ser o mulherão. Você pode falar, mas a Bíblia não fala sobre ela, é verdade, mas tinha que ser o mulherão. Porque mulherão é para acabar com um grande sonho. Mulher feia não tenta ninguém, meu filho. Para acabar com um grande sonho tem que ser um monumentão grandão, é ou não é verdade? Eu imagino aquela mulher cheirosa, bonitona, charmosona, de olho no Zé. Hein? Falando pro Zé assim, ó. Pense se fosse você, querido. É mole você rir do Zé. Mas pense se você estivesse lá, aquele mulherão, toda cheirosa, bonitona, aquele aviãozão, aquele 2.0, total flex. É ou não é? Aquele mulherão, olhando para você, falando, vem Zé, vem. Eu imagino, o Zé era garoto, gente, nessa época, testosterona na veia. Você acha que o Zé não estava pensando assim? Quero não. Não. É lógico que ele queria pegar aquela mulher. Porque se você estivesse lá, você ia querer ou não? Se você estiver com a esposa, fica quieto, ok? Mas pensa, aquele mulherão olhando para você. E o Zé, ele tinha duas visões. A visão do mulherão e a visão do seu futuro. A visão do prazer ou a visão da realização dos sonhos. Porque nós precisamos saber que quando você tem grandes sonhos, você tem que ter um cuidado danado com uma coisinha chamada prazer. Prazer é bom, meu filho. Bom. Às vezes você tem grandes sonhos para a sua vida, mas você tem um prazer, gastar, e gastar é bom. E tem gente que gasta, fica todo endividado e vem para a igreja. Ora por mim. O devorador. Eu conheço gente que administra tão mal seu dinheiro que o devorador não ousaria se aproximar de tal pessoa. Eu conheço gente que gastaria as economias do devorador. Eu conheço. Conheço gente que o devorador fala, é ruim de eu ir lá. Eu, vai mexer na minha poupança? Nas minhas ações? Pense bem. Olha só. O prazer está lá, você precisa. Às vezes você está doido para ter um corpo fininho, para ter uma saúde, né? Excelente, mas tem uma coisa chamada comer, que é um prazer, que você precisa aprender a falar não, gente. Não. Eu gosto de uma música, os mais velhos vão lembrar, de um cara chamado Adoniran Barbosa. Ninguém lembra, né? E olha que eu não sou da época dele não, hein? Sou mais novo. Mas o Adoniran Barbosa fez uma música, ficou muito famosa. A música, você pode não lembrar do Adoniran, mas você lembra da música, O Trem das 11. Lembra? Eu gosto dessa música, porque ela fala bem sobre isso aqui, sobre falar não, sobre postura diante dos sonhos.
A música era assim, ó: não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito, amor, mas não pode ser. Eu acho isso lindo. Porque olha, o cara está falando, eu não posso ficar. Ele diz que ele não quer. Ele diz, querer eu quero. Eu não posso, eu estou afim, entendeu? Esse dia eu fui na casa de um amigo, eu estou com problema no estômago, não estou podendo tomar Coca-Cola. Ele falou, Cláudio, você gosta de Coca-Cola? Eu falei, gosto demais. Ele falou, você quer? Eu falei, quero. Ele falou, vou botar. Eu falei, não. Ele falou, peraí, você gosta? Eu falei, gosto. Você quer? Eu falei, quero. Eu vou colocar. Eu falei, não. Ele falou, você é doido, você gosta? Eu falei, eu gosto, mas eu não posso. Eu estou com problema no meu estômago, então não me perturba, não me atente. Então eu preciso estar pronto para dizer não, eu gosto do Adoniran, porque ele começa a dizer, não posso, eu não posso ficar. Às vezes você vai querer comer, mas você não pode comer. Você vai querer dormir, mas você não pode dormir. Você vai querer fazer coisas que não deve, mas você não pode fazer. Então aprenda a falar não. E na língua portuguesa você pode falar não dizendo sim, pode falar sim dizendo não. Se eu falar, se você me traz um copo d'água e você dissesse, pois não. Você disse sim, não na verdade. Você me traz um copo d'água, por favor? Pois sim que eu vou trazer. Você diz não. Então é complicado, é ou não é? Então você precisa aprender a dizer não. Não, olha o que ele está falando, não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito. É porque para dizer não, tem um emprego de força. O Zé está lá olhando para aquele mulherão. O corpo dele está dizendo, pega Zé, pega Zé, pega Zé, pega Zé. O sonho do Zé está falando, não pega não, José, pega, não pega não, José. Se ele pega aquela mulher, quem José seria? O medíocre, amante da mulher do patrão. O sonho de José tinha acabado ali, ele tinha que aprender a dizer não. Como a Adoniran está falando na música, sinto muito amor, mas não pode ser. Moro lá em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Você pode pensar, que cara bobo. Por que ele não passa a noite com o amor dele? E pega o trem da manhã. Porque o problema não é o trem. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe, a sogra. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Eu quero fazer um paralelo aqui. A Bíblia diz que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. Você tem alguém te esperando em casa. Ele não dorme, ele não cochila, e ele espera a sua volta. E para isso, para estar com ele um dia, você vai ter que aprender a dizer não para os amores deste mundo. Você vai ter que aprender a não para os prazeres deste mundo. Você tem que aprender a renunciar. Você tem que aprender a tomar uma postura, porque ele te espera do outro lado. E o Zé está lá, meu irmão. Aquele mulherão olhando para o Zé e falando, vem Zé, vem. E o Zé querendo. E para terminar aqui, ó, a música do Adoniran, sabe como é que ele termina a música? Não posso ficar. Ele começa com, não posso ficar. Ele termina com a mesma firmeza que ele começa, ele termina. Hoje tem gente que não sabe falar não. Estou falando para muitos jovens aqui, eu ministro para jovens. Você menina, hoje no Brasil, fica grávida uma adolescente por minuto. E muitas delas estão dentro da igreja evangélica, sabe por quê? Porque não sabe dizer não para o prazer. Porque se o pecado fosse fazer endoscopia, ninguém queria. Se o pecado fosse tomar antitetânica, ninguém queria. O problema do pecado é que o danado é gostoso. O efeito momentâneo dele é legal. Então você precisa aprender, querido. Você aí, ó, que está na idade de namoro, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar, porque é seu sonho que está em jogo, é seu futuro. Aprenda a falar não, 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 não. Não, não tem que ser não de não. Imagine agora que você fosse uma moça, você fosse um rapaz e eu uma moça. Deixa eu esclarecer, é uma hipótese, ok? Está gravando isso? Senão, para ver um irmão aí, falou que ele era uma moçona. Não é nada disso. Eu sou macho e macho pra caramba. Mas imagine agora, hipoteticamente, que você fosse um rapaz e eu uma moça e você vai me namorar. Aí você vai ficar motivadinho, porque quem é que controla o namoro? A menina, meu irmão, porque a menina demora a pegar fogo. O homem é... Lembra da outra vez? O homem é forno no micro-ondas. O homem ligou, ele está quente. Mulher não, taca fogo de manhã, abana de tarde, assopa de noite, para no final da noite
ela está quentinha, é assim que funciona. É ou não é? É assim. Então observe bem, imagine agora que você fosse um rapaz e eu uma moça, e você fosse me namorar, passar a mão em mim, eu fosse falar não, e você passasse a mão, e eu falasse assim, a mão? Vai parar? Ela falou não? Falou um sim, disfarçado de não. Aí ele continua de novo, passando a mão, aí como é que ela fala? Não, para, vai. Sabe onde isso para, querido? Na maternidade mais próxima. Então nós precisamos ter compromisso com nossos sonhos. Aprenda a falar não, ele quer te namorar no escuro para morder seu pescoço, empurra ele e fala, sai para lá, espírito de vampiro, repreende. São seus sonhos, é onde você quer chegar. Não venda seus sonhos por qualquer porcaria, desculpe o termo. Aprenda a ter santidade como estilo de vida. Aprenda. A mulher está falando, vem Zé, vem. E o Zé não foi. Mas a mulher é astuta. Um dia, ela mandou todo mundo sair. Esperou o Zé chegar. Deve ter colocado uma roupa sensual. Aquele perfume. Aquela coisa. Agarrou o Zé, gente. Isso é que é tentação. Falou, vem, velho. E o Zé, sai daqui, capeta. Sai pra lá. Empurrou a mulher, A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. É o sonho de José, não esqueça. O que José está vivenciando, as atitudes de José, são comprometimento que ele tem com o seu sonho, com a intimidade que ele tem com Deus. Ele não pegou aquela mulher. Aí a mulher agarrou a roupa dele, ficou com a roupa na mão, gritando, tarado, tarado. Aí chegou na cena do crime quem? O marido, o bovino. O Potifar chegou. Chegou, o que está acontecendo? O que você passa? E a mulher falou assim, é o tarado. Ele me agarrou, o homem que você deu, olha bem, o homem que você deu condições a ele, o homem que você deu privilégio a ele, a nossa casa, ele tentou me violar, ele tentou me agarrar. E aí então pegaram o Zé, e jogaram o Zé na prisão. Puxa vida. O que mais me intriga é que José não se defende. Ele poderia chamar Potifar, filho, faz favor. Essa mulher sua é doida, rapaz. Não agarrei ela não. Isso está me agarrando e isso é doidinha. Ele não dedurou a mulher, gente. Ele não se defendeu, sabe por quê? Porque quando você serve a Deus em integridade, você não precisa se defender. Você tem um Deus que defende você. Você tem um Deus a pelejar por você. José sabia quem ele era. Você não precisa de defesa. Você tem um Deus que te defende. Deixa Deus agir. Tem gente que vai falar mal de você, tem gente que vai te perseguir. Pare de querer se defender. Você não está nos caminhos do Senhor, deixa que Deus te defenda. Pare esses são seus sonhos. Quer ver? Ontem eu preguei sobre ele. O ceguinho Bartimeu, ele tinha um sonho, o sonho de ficar curado. Então ele gritava, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Aí o pessoal, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Ele poderia falar, cala a boca você, meu irmão. Não se mete no meu assunto, não. Estou aqui gritando igual um doido, querendo achar o homem. Você está me perturbando? Não, vocês vão se lascar, não é verdade? Não me perturba, não. Ele poderia falar isso? Lógico que poderia. Estava no direito dele, mas por que ele não falou? Porque se ele para discutir, Jesus ia embora. Então nós não podemos perder tempo com disse-me-diz, com o que estão dizendo, com o que deixam de dizer. Nós temos um compromisso com Deus, nós temos onde chegar, nós sabemos para onde vamos, nós sabemos o caminho, nós sabemos que Ele vai nos levar. É isso. José não se defende, e por não se defender, sabe para onde ele vai? Para a prisão, lá na prisão. Poderia alguém dizer assim, viu? Você não pegou ela não? Bem feito. Se tivesse pego, estava aqui, do mesmo jeito. Mas o Zé está lá. O importante não era ter um relacionamento com a mulher. O importante era ter um relacionamento com Deus. É isso, que valia mais para o José, era ter um relacionamento com Deus. E agora ele está lá. Na prisão. Pense bem. Poderia estar frustrado, abatido,
coração azedo? Será que vale a pena ser fiel ou não? Não, queridos. O texto diz que na prisão Deus era com José. O cara na prisão era abençoado. Sabe aquela palavra que diz que por onde nós formos, a bênção do Senhor vai estar conosco? Que a maior bênção que nós temos, sabe qual é? É a presença de Deus. É Ele. E José está lá na prisão, mas Deus é com ele. E ele está ali na prisão, coração tranquilo. Poderia estar dizendo assim: miserável daquela mulher, também odeio ela. Odeio. Não, coração limpo. Nós precisamos aprender isso. Se nós queremos andar com Deus, não permita que as suas adversidades diárias coloquem sobre você rancores. Os rancores, as mágoas fazem você abrir mão das bênçãos grandes que Deus tem para você. Posso te dar um exemplo claro disso. Herodias, no dia do aniversário de Herodes, manda sua filha Salomé dançar para Herodes. Ela dança magnificamente. Herodes fica tão boquiaberto de ver a menina dançar, acha aquilo algo tão esplêndido, que oferece para Salomé: minha filha, me pede o que você quiser. Já tinha tomado alguma coisa, perdeu a noção, pode me pedir até a metade dos meus bens que eu te dou. Salomé vai lá falar com Herodias: mãe, ele falou que eu posso pedir até a metade dos bens dele. Gente, era um negócio da China. Era a oportunidade de Herodias e Salomé ficarem ricas. Sabe o que Herodias manda Salomé pedir? A cabeça. O que vai fazer com a cabeça do João? Vê bem. Mas ela preferiu, ela abriu mão de ganhar aquela fortuna para se vingar. Porque o coração daquela mulher estava tomado, sabe, pela mágoa, pelo ressentimento. Esse é o objetivo maligno, fazer você se ressentir. Tem gente que fica ressentida até com Deus porque não entende os planos de Deus. Tem gente que fica ressentido com a outra pessoa e bloqueia o caminho dos seus sonhos. O José não. José estava na prisão, mas o coração dele estava livre. José sabia que ele podia andar de cabeça erguida na presença do Senhor. E lá está ele. E José então ouve os sonhos dos rapazes que estavam com ele. José sonhou lá na sua casa. Ele não sonhou mais. José sonhou apenas uma vez e foi em direção ao seu sonho. Essa é a trajetória deste rapaz. Agora, os rapazes sonharam e vão contar o sonho para José. E José tem intimidade com Deus ainda. Ele está preso, mas Deus ainda é com ele. E você pode perguntar: se Deus é com ele, por que ele foi parar na prisão? Porque era o caminho para os sonhos dele. Era o caminho que ele tinha que trilhar para chegar onde ele tinha sonhado. E José então interpreta os sonhos dos rapazes. E o copeiro vai voltar a servir. O copeiro vai voltar à presença do faraó. E ele diz para o copeiro: quando você voltar, meu filho, lembra de mim, eu te ajudei aqui, poxa, eu interpretei os seus sonhos, poxa, mas quebra o galho, quando você for para lá, avisa o faraó que eu não sou uma pessoa, diga para ele que eu não agarrei, e não, eu sou um homem íntegro. Ele não era mais um menino. José já tinha amadurecido durante esse período, porque os sonhos de José não eram para se cumprirem na vida de um menino imaturo. Os sonhos de José é para se cumprir na vida de um homem amadurecido, um homem forjado em meio a adversidades, em meio a tentações, um homem lapidado pelo tempo. Porque entenda bem, querido, nossas tentações, elas não têm autorização de Deus para nos vencer. Nós só somos vencidos pelas tentações se nós dermos brechas, porque nós não vamos ganhar, nós já ganhamos. A nossa vitória foi alcançada na cruz do Calvário, na morte do Senhor, e nós precisamos aprender isso. Olhe bem, este homem mantinha, ele falou: não se esqueça de mim. Mas o homem se esqueceu, foi embora, voltou a servir e não lembrou de José. Não lembrou. Ingratidão
Foi o que aquele homem cometeu com José: esquecimento. Olhe bem, José ajudou aquele homem, beneficiou aquele homem, e agora o homem vai embora e se esquece de você. Não vai te ajudar em nada. Você que fez tanto por ele, tanto por ela. Hoje eu vejo pessoas machucadas por ressentimento. Eu fiz tanto pelo meu filho, eu dei minha vida, eu fiz isso, eu fiz tanto pelo meu marido, eu fiz tanto pela minha esposa, eu fiz tanto pelos meus pais, eu fiz tanto pela minha sogra, eu fiz tanto pela minha nora. Olha o que eu recebi. Não, querido. Nós precisamos aprender que as pessoas podem se esquecer de você. Nós precisamos aprender que as pessoas podem pagar o bem que você fez com o mal. Mas você também precisa entender que as pessoas não podem tornar os seus sonhos realidade. Quem pode tornar os seus sonhos em realidade, eles não se esquecem de você. O Senhor jamais se esquece de nós, jamais. E entenda bem, o copeiro esqueceu, mas Deus não. E não adiantaria nada o copeiro falar para o faraó. Que se José saísse naquela ocasião, talvez as coisas tinham tomado outro rumo. Não, José continuou preso. E aí então, o faraó sonha. E ninguém interpreta o sonho do faraó. Aí chegou a hora do copeiro se lembrar. O copeiro se lembrou e disse: eu estava com um homem na prisão, um homem de Deus. E este homem interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro, e os dois sonhos se cumpriram. E o faraó disse: então manda chamar este homem. E mandaram chamar o Zé, gente. O Zé chegou na presença do faraó, e o faraó narrou o sonho, e disse: eu soube que você tem condições. E o José falou assim: eu não tenho condições de nada, mas eu tenho um Deus por trás de mim, eu tenho um Deus que eu ando junto com Ele, eu tenho um Deus que me tiraram de minha família, me tiraram de minha cultura, me tiraram de perto de tudo, mas não conseguiram tirar esse Deus de dentro de mim. Deus ainda continua comigo, onde quer que eu for, e eu vou conversar com Deus a respeito do seu sonho. E José conversa com Deus, e Deus revela o sonho a José. E José interpreta o sonho de maneira magnífica, dizendo aquela historinha das 7 vacas gordas e magras, 7 espigas boas e ruins. E José então diz que há 7 anos de prosperidade e 7 anos de escassez, e que o faraó devia arrumar alguém para administrar aquilo, de forma a eles serem bem-sucedidos nos momentos de escassez. E o faraó levanta e diz: eu não vejo sob os meus domínios nenhum homem mais capacitado para desempenhar tal função do que você, Zé. O Zé deve ter falado: eu? O faraó falou assim: você mesmo, Zé. Bota uma roupa nova no Zé, bota um anel no dedo do Zé. E o Zé agora manda apenas menos que eu. Olhe bem, abaixo de mim é o Zé. Ah, irmão, o Zé agora está bonito na fotografia. O Zé agora roupa nova. Onde ele poderia ir? Na casa do Potifar. Falar com a mulher: vem aqui, ingrata. Vem cá. Ele poderia, mas não foi. Não, o coração do Zé está livre. O Zé está caminhando em direção ao sonho dele. Olhe bem, o homem está no topo. Está no topo. Está lá bonitão, administrando tudo, casou, teve 2 filhos. O Zé está que está. Mas aí vem os irmãos dele para comprar comida, e o Zé está lá. Quando os irmãos chegaram, dobraram o joelhinho, o Zé conheceu ele. Eles não conheceram José, porque José estava mudado, não apenas aparentemente. José cresceu com suas lutas, José cresceu com suas adversidades, José cresceu caminhando em direção ao seu sonho. José sabia para onde estava indo. Talvez ele não entendesse muito bem as coisas há tempos atrás, mas agora ele entende por que ele passou por todas as provas. Agora José faz uma leitura positiva de por que os irmãos o venderam, de por que a mulher o tentou, de por que o copeiro se esqueceu. Agora José consegue amadurecer toda a sua trajetória e ver para onde ela estava afunilando, para onde ela estava o levando.
Aprenda uma coisa, querido. As coisas estão difíceis, estão ficando estreitas. Isso é apenas um significado, sabe qual é? Você está perto de chegar da sua vitória. É só isso. Por isso que as coisas vão te espremendo, te comprimindo. E José agora está lá, e os irmãos dobraram o joelho. E José conheceu os irmãos, lógico que conheceu, ele estava do mesmo jeito. E os irmãos não conheceram o Zé não aí. Aí o Zé chamou os irmãos no canto e se revelou, tirou aquela indumentária e falou assim: gente, lembra de mim? Eu sou o Zé. E os irmãos falando assim: esse é o Zé que a gente vendeu? Estamos lascados. O Zé vai arrebentar a gente agora. Agora o Zé vai se vingar, porque se fosse eu me vingaria. Essa talvez fosse a posição dos irmãos. Mas o José falou: calma, gente, calma. Que se vingar o quê? Vocês só me venderam que eu tinha que vir na frente. Olha que coisa magnífica. Foi para isso que Deus mandou, eu vim só preparar. Agora vocês estão bonito na fotografia, vocês são meus irmãos. Não precisa ficar com medo não. Chama lá papai, chama Benjamin, quero conhecer todo mundo. Mamãe não dá mais para ver porque já tinha morrido, não é verdade? Mas chama agora todo mundo e vem. E agora, a família do José está com ele. Ganha uma terra para viver. E José vê se cumprir na sua vida, realizar-se em sua vida o sonho de sua mocidade. Irmãos, o que eu quero deixar para você hoje é que se você tem grandes sonhos, você precisa estar preparado para as grandes adversidades que você vai enfrentar. Eu quero desafiar você nesses momentos finais aí. Você que é daqueles doidos igual a mim, sonha, sabe? Aquele sonho absurdo que você não conta para ninguém, mas você sonha. E como eu disse, sonhar é de graça. E você sonha. Eu quero fazer um apelo rapidinho nesses minutos finais. Se você é daqueles sonhadores aparentemente absurdos, eu queria convidar você a vir aqui à frente nessa noite, que eu quero orar pelo seu sonho. Eu quero clamar a Deus para que Deus torne o seu sonho uma realidade. Se tem alguém assim, eu quero que você venha, mas tem que ser rapidinho. Vem. Pode vir. Se você é do estilo moderado, fica sentadinho. Mas se você é daqueles doidão, pode vir. Agora tem gente, enquanto você está vindo, deixa eu falar. Tem gente que sonha em passar no concurso público sem estudar. Põe a mão em cima da prova e diz: Jeová Jireh, o Deus da providência, me faz lembrar. E Deus deve pensar: lembrar o quê, rapaz? Você não estudou nada. Você tem que ter um compromisso com aquilo que você quer. Feche seus olhos agora. Isso tem muita gente. Estou vendo que eu não estou sozinho nessa batalha. Eu também sonho, eu sonho. Posso falar para você? Eu sonho em andar num carro de 150 mil. Eu sonho, não sei nem quanto é um seguro desse troço. Não sei. Se eu vou andar também, não sei. Não sei. Talvez eu morra antes, mas eu vou morrer juntando dinheiro. Feche seus olhos. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não. Você aí, igreja, fique de pé, igreja. Vamos colaborar aí. Vamos orar por essas pessoas. Sonhadores, como José. Sonhadores, como você que está em casa e que vai ouvir essa mensagem. Jamais desista dos seus sonhos. Jamais. Saiba que alcançá-los será um grande desafio. E cabe a você dizer sim ou não. Faça como José. Não sonhe apenas. Conquiste. Torne o seu sonho uma realidade. Escreva o seu nome na história. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar em favor desses sonhos aqui que estão sendo colocados diante de Ti.
Senhor conhece a cada um, o Senhor conhece a realidade de cada um, sabe de onde eles estão vindo, de quantas frustrações, decepções, tentativas frustradas, sabe onde eles estão, talvez com o coração decepcionado, precisando de uma limpeza. Mas eu quero entregar agora, Senhor, esses corações em Tuas mãos, em nome de Jesus agora, Senhor. Dê ânimo, força, para que eles consigam prevalecer sobre as adversidades. Eu quero profetizar bênçãos sobre a tua vida. Deus tem mudado a história da minha vida, e por isso eu posso profetizar sobre a sua. Deus vai mudar a sua história. Deus vai tornar os seus sonhos uma realidade. Deus fará se cumprir na sua vida o desejo do seu coração. Pega esta palavra, em nome de Jesus. É apenas o primeiro culto deste trabalho, desta série de 4 quintas-feiras. Você ainda irá ouvir outras palavras de ânimo, de fortalecimento, de enriquecimento, mas leve esta hoje como semente para o teu coração. Vença os desafios, vença os prazeres, vença os momentos de crise, porque no final dessa história tem um sonho te aguardando, preparado para aqueles que vencerem. Receba esta palavra no teu coração. Você ainda vai encontrar comigo e vai dizer: irmão, meu sonho hoje é uma realidade. Vale um amém? Amém? Que Deus abençoe.